A noite cai e com ela vem o sussurro de histórias antigas, contadas ao redor de fogueiras, em vilarejos esquecidos pelo tempo. Entre essas narrativas, uma figura se destaca, envolta em sombras e mistério: o vampiro. Criaturas que desafiam a morte, alimentando-se do sangue dos vivos, os vampiros habitam o imaginário humano há séculos, cruzando fronteiras culturais e eras históricas. Mas de onde surgiram essas lendas? Seriam elas apenas frutos da imaginação ou haveria raízes mais profundas, entrelaçadas com fatos reais e medos primordiais? Prepare-se para uma jornada pelas origens do mito dos vampiros, onde mitologia e história se encontram em uma dança sombria. Vamos desvendar as lendas mais antigas, explorar suas possíveis raízes e revelar curiosidades que vão despertar sua curiosidade. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como enxerga essas criaturas da noite. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Os vampiros, como os conhecemos, são muito mais do que criaturas de presas afiadas e capas esvoaçantes. Suas origens remontam a tempos imemoriais, quando a humanidade tentava explicar o inexplicável. Uma das primeiras referências a entidades vampíricas aparece na Mesopotâmia, por volta de 4.000 anos atrás. Os antigos mesopotâmicos temiam Lilitu, uma figura demoníaca associada à noite e à morte. Segundo textos cuneiformes, Lilitu era uma entidade feminina que se alimentava do sangue de bebês e jovens, simbolizando os perigos da mortalidade infantil e das doenças inexplicáveis. Essa crença ecoou na demonologia hebraica, onde Lilith, derivada de Lilitu, tornou-se uma figura lendária, uma mulher rebelde que se transformava em um demônio noturno, caçando os vivos para saciar sua sede. Na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., surgiram lendas sobre as empusas e lâmias, criaturas sedutoras que atraíam homens jovens para drenar sua energia vital ou sangue. As empusas, descritas em textos como os de Aristófanes, eram espíritos demoníacos que mudavam de forma, enquanto as lâmias, segundo a mitologia, eram mulheres amaldiçoadas que se tornavam monstros após tragédias pessoais. Essas figuras refletiam o medo do desconhecido e a associação entre beleza, sedução e perigo, um tema recorrente nas lendas vampíricas. Curiosamente, as lâmias eram às vezes descritas com características animalescas, como garras ou corpos híbridos, o que sugere uma conexão com os medos primitivos de predadores noturnos. Na Roma Antiga, as estirges, pássaros noturnos com bicos afiados, eram temidas por sugar o sangue de humanos, especialmente crianças. Escritores como Ovídio mencionam essas criaturas em suas obras, reforçando a ideia de que o sangue era sinônimo de vida, e sua perda de morte. Essas lendas não eram apenas contos para assustar, elas refletiam uma tentativa de explicar fenômenos naturais, como doenças que deixavam as vítimas pálidas e fracas, ou a decomposição dos corpos, que muitas vezes era mal interpretada. Por exemplo, o inchaço dos cadáveres devido a gases da putrefação podia ser visto como um sinal de que o morto ainda vivia, alimentando o mito dos mortos-vivos. Na Europa Oriental, especialmente nas regiões dos Balcãs, as lendas vampíricas ganharam força durante a Idade Média. Os eslavos acreditavam nos upir, termo que aparece em registros do século XI, como no Livro da Profecia russo, onde um padre é chamado de vampiro hediondo por seu comportamento imoral. Esses vampiros eram frequentemente associados a pessoas que morriam de forma não natural, como pessoas que tiravam a própria vida ou excomungados, que voltavam para assombrar os vivos. A crença era tão forte que rituais específicos, como perfurar o coração com estacas ou queimar o corpo, eram realizados para impedir que os mortos retornassem. Mas o que alimentava essas histórias? Um fator crucial era a falta de conhecimento médico. Doenças como a peste negra, que devastou a Europa no século XIV, deixavam corpos em estados que pareciam sobrenaturais. Cadáveres exumados podiam apresentar sangue líquido na boca, resultado da decomposição, mas interpretado como prova de que o morto havia se alimentado. Além disso, condições raras, como a catalepsia, faziam com que pessoas fossem enterradas vivas e, ao despertarem, reforçavam a ideia de mortos-vivos. Essas realidades médicas, combinadas com o medo do sobrenatural, deram vida ao mito. Na Bulgária, arqueólogos descobriram túmulos do século XIII com esqueletos perfurados por estacas de ferro, um ritual claro para impedir que o morto se tornasse um vampiro. Esses achados, documentados em sítios como Perpericon,
mostram como a crença era profundamente enraizada. Você já parou para pensar como o medo do desconhecido moldou essas práticas? Cada região do mundo deu ao vampiro características únicas, moldadas por suas crenças, medos e contextos sociais. Na Romênia, o Strigoi é uma das figuras vampíricas mais emblemáticas. A palavra deriva do latim strix, que remete às estirges romanas, mas o Strigoi romeno é um espírito maligno que retorna dos mortos para sugar o sangue dos vivos. Segundo o folclore, os Strigoi podiam ser pessoas que morreram sem batismo, foram amaldiçoadas ou viveram vidas pecaminosas. Um detalhe é que os Strigoi eram divididos em Strigoi morte, mortos-vivos, e Strigoi vil, vivos como bruxas que se transformavam em vampiros à noite. Para combatê-los, os romenos usavam métodos drásticos. Além de estacas, colocavam alho na boca do cadáver ou removiam seu coração. Essas práticas, registradas em crônicas do século XVI, mostram o quanto a lenda era levada a sério. Na Sérvia, o vampiro ganhou notoriedade no século XVIII, durante a ocupação austríaca. Um caso famoso, documentado em 1725 em Kiziljevo, envolveu Petar Blagojevic, um camponês cuja morte foi seguida por uma série de óbitos misteriosos na vila. Quando seu túmulo foi aberto, o corpo estava bem preservado, com sangue na boca, levando os moradores a crerem que ele era um vampiro. Esse incidente, relatado no jornal austríaco Wienerisches Diarium, marcou a primeira vez que a palavra vampiro foi amplamente registrada na Europa Ocidental, desencadeando uma histeria que se espalhou pelos Balcãs. A exumação de Blagojevic revelou um corpo inchado, um fenômeno natural da decomposição. Mas na época, era prova irrefutável de vampirismo. Na Ásia, os vampiros assumem formas bem diferentes. Na China, os Jiangshi são espíritos malignos que sugam a energia vital, ou Qi, das vítimas. Os Jiangshi são cadáveres rígidos que pulam com os braços esticados, resultado de uma morte violenta ou sepultamento inadequado. Diferente dos vampiros europeus, eles não bebem sangue diretamente, mas sua aparência cadavérica e comportamento noturno os tornam parentes próximos do mito. Curiosamente, os Jiangshi eram combatidos com espelhos, pois acreditava-se que espíritos malignos fugiam de seu próprio reflexo, uma crença que ecoa a ausência de reflexo nos vampiros ocidentais. Na África temiam o Adze, um vampiro que se transformava em morcego ou vagalume para atacar suas vítimas durante o sono. Segundo o folclore, registrado em estudos antropológicos do século XX, o Adze preferia o sangue de crianças e era associado a feiticeiros que usavam magia negra. Essa crença reflete a desconfiança em comunidades onde a magia era vista como uma força poderosa e perigosa. A transformação em animais, como morcegos, é um traço comum em muitas lendas vampíricas, sugerindo uma conexão universal entre o medo de predadores noturnos e o mito. Na América pré-colombiana, os astecas falavam dos Cihuatetel, espíritos de mulheres que morriam no parto e voltavam para assombrar os vivos. Segundo textos como o Códice Florentino do século XVI, essas entidades sequestravam crianças e causavam doenças, às vezes sugando sangue. A associação com a morte no parto reflete a alta mortalidade materna da época, transformando uma tragédia real em um mito sobrenatural. Esses espíritos, com rostos esqueléticos, eram temidos em rituais noturnos, reforçando a ideia de que a morte e o sangue estavam intrinsecamente ligados. Em algumas culturas, como na Malásia, existe a lenda da Penanggalan, uma cabeça flutuante com órgãos pendentes que ataca mulheres grávidas. Acredita-se que ela era uma mulher amaldiçoada por praticar magia negra. Como essas histórias tão diferentes convergiram para criar o mito do vampiro que conhecemos, um dos maiores impulsionadores do mito vampírico foi a peste negra, que matou milhões na Europa entre os séculos XIV e XVII. A doença causava sintomas como palidez, fraqueza e sangramentos, que lembravam as descrições de vítimas de vampiros. Além disso, a falta de conhecimento sobre a decomposição levava a interpretações erradas. Quando túmulos eram abertos, corpos inchados, com sangue na boca ou unhas crescidas, eram vistos como sinais de vampirismo. Estudos modernos como os de Paul Barber em Vampires, Burial and Death mostram que esses fenômenos são naturais. Os gases da putrefação incham o corpo e a pele retrai, dando a impressão de crescimento de unhas e dentes. Doenças raras também contribuíram para o mito. A porfiria,
um distúrbio metabólico descrito em textos médicos do século XVIII, causa sensibilidade extrema à luz, palidez e, em casos graves, lesões na pele que expõem os dentes, criando uma aparência vampiresca. Outra condição associada é a raiva, uma zoonose transmitida por mordidas de animais, como cães e morcegos. Na Europa medieval, surtos de raiva eram comuns, e a falta de explicações científicas alimentava o pânico. Eventos históricos também desempenharam um papel crucial. No século XVIII, a histeria vampírica atingiu seu auge na Europa Oriental, especialmente na Sérvia e na Hungria. Além do caso de Petar Blagojevich, outro incidente famoso envolveu Arnold Paoli, um soldado sérvio que morreu em 1726 e foi acusado de causar mortes em sua vila. Relatórios oficiais, enviados às autoridades austríacas, descreviam corpos exumados com sinais de vampirismo. Esses casos, amplamente divulgados, levaram a investigações da Igreja e do governo, como as conduzidas pelo padre Augustin Calmet, que publicou Treatise on Vampires, analisando o fenômeno. A religião também moldou o mito. Na Europa cristã, a crença em vampiros era vista como uma corrupção da ressurreição, e rituais como estacas e decapitação eram justificados como formas de purificar a alma. No livro de Deuteronômio, na Bíblia cristã, capítulo 12, versículo 23, proíbe o consumo de sangue, reforçando a ideia de que beber sangue era um ato demoníaco. Em regiões ortodoxas, como a Romênia, a Igreja desempenhava um papel central nos rituais antivampíricos, que misturavam cristianismo e superstições pagãs. Em Rhode Island, Estados Unidos, no século XIX, a tuberculose foi associada a vampiros. Famílias exumavam parentes falecidos, acreditando que eles causavam a doença em outros. Um caso famoso, o de Mercy Brown, mostra como a ciência ainda lutava para desbancar as superstições. Como essas crenças resistiram por tanto tempo? Uma curiosidade intrigante é a obsessão vampírica por contar grãos. Em lendas eslavas, vampiros eram descritos como tendo transtorno obsessivo-compulsivo, obrigados a contar grãos de sal ou sementes jogados em seu caminho. Essa crença, registrada em lendas do século XVII, era usada como tática para atrasar o vampiro até o amanhecer, quando a luz solar o destruiria. Essa peculiaridade pode ter origem em rituais de purificação, onde grãos simbolizavam proteção contra o mal. Imagine um vampiro tão poderoso, detido por algo tão simples como uma mão cheia de arroz. Outro detalhe é a ausência de reflexo. Em muitas culturas, espelhos eram vistos como portais para a alma, e vampiros, sendo mortos-vivos, não possuíam alma para refletir. Essa crença, reforçada em textos do século XVIII, como os de Calmet, também está ligada à ideia de que vampiros não projetavam sombras. Na prática, isso simbolizava sua desconexão com a humanidade. Curiosamente, algumas lendas asiáticas, como a dos Jiangxi, usavam espelhos como armas, já que o reflexo revelava a verdadeira forma do monstro. Os métodos para matar vampiros também variavam. Na Europa, a estaca de madeira, geralmente de carvalho ou espinheiro, era o método mais comum, mas em algumas regiões, como a Sérvia, pregos de ferro eram cravados no pescoço ou na testa. Na Malásia, a penangalã só podia ser destruída se seu corpo vazio fosse preenchido com vidro, impedindo a cabeça de se reconectar. Essas práticas, documentadas em estudos antropológicos, mostram como cada cultura adaptava o mito às suas ferramentas e crenças. O que todas tinham em comum era a necessidade de garantir que o vampiro não retornasse. A associação com morcegos, tão forte no imaginário vampírico, tem raízes históricas. Na América do Sul, os morcegos vampiros, conhecidos cientificamente como desmodos rotundos, que se alimentam de sangue, foram descritos por exploradores no século XVI. Embora a conexão com os vampiros europeus seja posterior, ela reforçou a ideia de transformação em animais. Curiosamente, os astecas já associavam morcegos a divindades noturnas como Mictlantecutli, sugerindo que o simbolismo do sangue e da noite é universal. O vampiro reflete o medo humano da morte e da perda de identidade. Em todas as culturas, ele é uma figura liminar, nem vivo nem morto, que desafia as leis naturais. Seja como Lilitu, Strigoi ou Jiangxi, o vampiro encarna a ansiedade de perder a humanidade ou ser consumido pelo desconhecido. Essa universalidade explica por que o mito persiste, mesmo em tempos de ciência. Como disse o historiador Matthew Beresford em From Demons to Drácula, o vampiro é um espelho dos nossos medos mais profundos. Qual lenda vampírica você achou mais intrigante?
Acredita que essas histórias têm um fundo de verdade? Qual curiosidade te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com quem ama mitologia. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!